Falar sobre a produção de vinagre. O nosso grupo é constituído por mim, Mariana, Felipe e Iliana. Vamos falar agora um pouco sobre o contexto histórico do vinagre. O vinagre é um produto conhecido há muito tempo, sendo que as primeiras referências datam de 8.000 anos antes de Cristo. Na época, o condimento era muito aproveitado devido às suas propriedades benéficas ao organismo humano e sua importância na alimentação. Foi muito utilizado como bebida refrescante, sendo diluído na água, e também como medicamento, recomendado para tratar disfunções respiratórias, feridas e úlceras, devido às suas propriedades desinfetantes e anti-inflamatórias. Na cozinha, o emprego do vinagre era generalizado e constante. Nas guerras, o vinagre era recomendado aos soldados, principalmente quando atuavam em ambientes úmidos, fazendo parte da ração diária para prevenir possíveis contaminações microbiológicas e desinfetar e temperar os alimentos. O vinagre é um produto obtido exclusivamente da fermentação acética do vinho. A palavra vinagre tem origem francesa, que significa vinho azedo. Bom, como foi dito no slide anterior, a palavra vinagre deriva de vinho azedo, e nada mais é do que o produto da transformação do álcool em ácido acético por bactérias acéticas. Ele é azedo por causa da presença do ácido acético, que é um produto da oxidação do etanol presente no vinho. A sua história está estreitamente ligada com a do vinho. No entanto, foi Pasteur que determinou as bases científicas para a produção industrial do vinho. Bom, temos agora um fluxograma que demonstra a produção do vinho comercial. Primeiramente, é colocado etanol potável, água e insumos na mosturação. Na segunda etapa, são acrescentados mais insumos para fervura e condicionamento e são retirados resíduos. Para a terceira etapa, é acrescentado água e insumos e uma preparação de cultura acética. Essa preparação vai ser acrescentada na fermentação, junto com insumos. Partindo para a quarta etapa, onde já temos o vinagre bruto, é feita a filtração, clarificação e envelhecimento do vinagre, com a saída de resíduos, obtendo vinagre purificado. Bom, na última etapa, são acrescentadas as embalagens, a diluição, pasteurização e envase, junto com a água, e por fim obtemos o vinagre comercial. O processo lento ocorre em um barril de carvalho de 200 litros, onde coloca-se o vinho até ocupar 3/4 de sua capacidade. Na superfície em contato simultâneo com o ar e o vinho, forma-se uma película gelatinosa de Acetobacter. Essas bactérias são importantes pois elas são consumidoras de álcools e produtoras de ácido acético, e são chamadas de mãe do vinagre. Um suporte quadriculado de madeira a impede de afundar no líquido, e a acetificação ocorre na superfície com aeração natural. O processo é lento e exige espaço e tem uma produtividade muito baixa, no entanto, proporciona os melhores vinagres. O vinagre produzido lentamente através do contato de um substrato alcoólico com o ar, com intervenção humana apenas para o acréscimo um pouco de vinagre não pasteurizado, ou uma porção de uma massa gelatinosa, mãe do vinagre, onde está presente as bactérias acéticas, são possíveis se obter vinagres com 4% a 5% de ácido acético e certa quantidade de álcool sem acetificar. O processo lento de acetificação e a presença de álcool residual favorecem a formação de ésteres e outros compostos voláteis que conferem aroma e sabor peculiar aos vinagres assim elaborados. Para iniciar o processo de elaboração de vinagre, recomenda-se adicionar cerca de 10% do volume útil do acetificador de um vinagre não pasteurizado, isto é, com as bactérias ativas, que funciona como pé de cuba. Não é necessário adicionar substâncias nutritivas para o desenvolvimento das bactérias acéticas, visto que elas estão presentes naturalmente no vinho. Aos 15 dias, pode-se retirar aproximadamente 10% do volume do vinagre, que deve ser substituído pelo mesmo volume de vinho para acetificar. Depois desse processo, pode ser semanalmente. Sempre que se retirar o vinagre, é importante efetuar uma análise para verificar a sua qualidade.
As aberturas para a passagem do ar deverão ser protegidas por uma tela fina para evitar a entrada da mosquinha do vinagre. Os barris são colocados em locais onde a temperatura permaneça elevada no inverno para que a acidificação ocorra de forma mais rápida. Entre os principais aspectos negativos desse processo, destaca-se a possibilidade de proliferação de bactérias produtoras de celulose e consumidoras de ácido acético. Nos processos rápidos de elaboração de vinagre, foram utilizados materiais porosos com o fim de aumentar a superfície de contato das bactérias acéticas com o vinho. O material mais utilizado é a maravalha de madeira, para enchimento de um recipiente tronco cônico provido de orifícios para ventilação nas paredes laterais. No processo rápido, o gerador ou fermentador é um recipiente de 100 a 100 mil litros de capacidade preenchidos com serragem ou outro material que tenha uma superfície de contato grande e sobre a qual se fixam as bactérias acéticas. O vinho circula repetidas vezes no gerador enquanto se injeta ar no sentido contrário. O calor não se espalha tão facilmente como no método tradicional e é necessário então um método de esfriamento estabelecendo um gradiente de temperatura que impulsiona a circulação do ar. Em relação ao processo lento, a produtividade é maior, mas a qualidade do vinagre é inferior. Nesse tanque, um fundo falso permite recolher o vinho em processo de acetificação, que passa pela camada porosa formada pela maravalha e é recolocado na parte superior tantas vezes quantas necessárias para alcançar o grau acético desejado. Como no caso anterior, o início do processo é feito a partir de um vinho adicionado de aproximadamente 10% de vinagre não pasteurizado como pé de cuba. A mistura do vinho e vinagre, na passagem através da maravalha, recebe o ar, que se movimenta de baixo para cima devido ao aquecimento provocado pelo calor liberado no processo de acetificação. Esse processo é mais rápido que o método Orleans. Quando a concentração de álcool do vinho utilizado para a acetificação alcançar próximo a 0,3%, retira-se aproximadamente 4/5 do volume de vinagre que é substituído pelo mesmo volume de vinho, reiniciando-se o processo. A retirada do vinagre geralmente é feita em média a cada 10 dias. Esse sistema de acetificação representa o primeiro passo para a industrialização do processo de elaboração do vinagre. No entanto, também é notável avanço tecnológico, o processo também apresenta alguns problemas, que são a perda de substâncias voláteis por evaporação é de aproximadamente 10% e, portanto, muito elevada. O material utilizado como suporte, geralmente maravalha de madeira, se contamina facilmente, exigindo uma limpeza periódica, o que ocasiona a substituição praticamente todos os anos. E o novo material que é recolocado sempre necessita de um minucioso acondicionamento até a sua impregnação de vinagre. O processo submerso foi criado a partir de 1950. Essa produção, as bactérias estão submersas em uma mistura hidroalcoólica, dentro de enormes cubas de aço inoxidável. Estes acetificadores modernos contam com agitação, oxigenação e controles de temperatura, e produzem 920 a 960 litros de vinagre com 10% de acidez a partir de 100 litros de álcool absoluto. Eles funcionam em turnos de 24 horas devido à sua eficiência, também são utilizados na produção de ácido acético para outras finalidades. A rapidez na produção industrial do vinagre determina a preferência por esse sistema que utiliza a fermentação acética submersa. Nesse caso, também o processo se inicia com um vinho previamente acetificado, com aproximadamente 10% de vinagre não pasteurizado que funciona como pé de cuba. O método baseia-se na presença da bactéria acética submersa no vinho para ser acetificado, saturado constantemente por finas partículas de ar. Diferentemente dos outros processos, as bactérias acéticas se encontram imersas no vinho, sem nenhum suporte de material poroso, mas em íntimo contato com o oxigênio,
do ar proveniente de intenso arejamento. O equipamento utilizado é formado por um recipiente de grande capacidade, geralmente feito de aço inoxidável, com uma turbina de ar no fundo e tubos por onde circula a água para refrigeração que funciona automaticamente. Ao entrar no fermentador acético, o ar é disperso de forma homogênea em todo o vinho e na forma de borbulhas de tamanho menor possível. Quando o vinho do fermentador alcançar aproximadamente 0,2% de álcool, o que acontece geralmente em intervalos de 30 a 40 horas, retiram-se aproximadamente 45% do volume de vinagre, que é substituído pelo mesmo volume de vinho que será acetificado. Através desse processo de acetificação, é possível reduzir as perdas por evaporação para 3% a 5%, não havendo necessidade de material de suporte e, consequentemente, os produtos advindos da sua manutenção, é possível incorporar sistemas automáticos para carga e descarga do fermentador e controle de temperatura. O vinagre produzido por esse processo apresenta-se mais turvo e com uma qualidade inferior ao obtido pelo método lento, devido ao revolvimento acentuado e persistente provocado pela quantidade de ar introduzido sob pressão na acidificação. Os três processos básicos de produção de vinagre podem oferecer produtos de ótima qualidade, desde que os requisitos essenciais sejam observados. Para isso, um confronto entre eles conforme a tabela seguinte. Bom, no processo lento podemos observar que a qualidade do vinagre é ótimo, o custo do equipamento é baixo, o rendimento do processo é variável, a produtividade é baixa, a facilidade operacional grande, manutenção do equipamento simples e volume de produção pequeno. Já no processo rápido, a qualidade do vinagre depende do envelhecimento, o custo do equipamento é alto, o rendimento do processo é variável, a produtividade é também variável, a facilidade operacional média, a manutenção do equipamento é trabalhosa e o volume de produção é médio. E no processo submerso, a qualidade do vinagre depende de clarificação e envelhecimento, o custo do equipamento é alto, o rendimento do processo é alto, a produtividade é alta, a facilidade operacional é grande, dependendo da automação, a manutenção do equipamento é simples e o volume de produção é grande. Temos aqui alguns tipos de vinagres popularmente conhecidos no Brasil, sendo eles o vinagre de álcool, que é um produto derivado da fermentação acética de uma mistura hidroalcoólica, que é uma mistura obtida através do álcool etílico potável. Ele possui sabor mais acentuado devido à sua origem ser de uma matéria-prima sem muitos nutrientes. É utilizado para fazer conservas, temperos e outras utilidades. O próximo produto é o vinagre de vinho, sendo ele o mais consumido. E a sua obtenção acontece por meio da fermentação acética do vinho, sendo ele branco ou tinto, dependendo da matéria-prima da qual ele é derivado. São bastante utilizados em temperos de saladas e carnes. Temos também o vinagre de frutas, obtido pela fermentação do suco de fruta, por exemplo, a maçã, caqui, entre outros. E são utilizados em temperos e, em alguns casos, como auxiliares em dietas nutricionais. Bom, aqui a gente trouxe mais exemplos de vinagres. Por exemplo, o vinagre balsâmico, que possui uma boa quantidade de antioxidantes em sua composição, que pode ajudar em doenças cardiovasculares e melhora a digestão. O próximo é o vinagre de arroz, rico em nutrientes importantes. Existem características analíticas para o vinagre que são regulamentadas pela legislação, a fim de garantir a qualidade do produto. E temos aqui alguns exemplos. A acidez volátil, que é medida em teor de ácido acético, deve apresentar teor entre 4% e 10%. O grau alcoólico, que representa o resíduo do processo de acetificação, deve apresentar percentagem volume por volume de até 1%, sendo que níveis mais baixos podem comprometer a qualidade do produto. O teor de metanol é importante para comprovar a origem do produto, já que ele varia de acordo com a qualidade do vinho com o qual é produzido. O acetato de etila é importante porque o composto aumenta o aroma do vinagre
e está presente em maior concentração em vinhos de maior qualidade. Cálcio e magnésio estão sempre presentes nos vinhos tintos e em teores relativamente altos. E, por fim, o potássio é o cátion que aparece em maior teor, sendo proveniente da maceração na produção do vinho, que é utilizado para produzir o vinagre. O vinagre de vinho e o fermentado acético são regulamentados pela Lei 7.678, de novembro de 1998, capítulo 3, seção 9, artigo 97 ao 107. De acordo com essa lei, ele deve ter sabor ácido e aroma característico, e devem ter cor de acordo com a matéria-prima, sem adição de corantes. Possuir aspecto líquido e límpido, exceto por algumas exceções, como no caso do vinagre condimentado e vinagre com parte de vegetal, que podem apresentar turbidez proveniente do condimento ou do vegetal. E, além disso, pode conter aditivos previstos pela legislação da Anvisa, como o ácido tartárico, antocianinas, dióxido de enxofre, bisulfito de sódio, entre outros. Já o vinagre balsâmico e o vinagre de vinho devem ser envelhecidos por no mínimo 6 meses em recipientes de madeira. E, em todos os casos, o vinagre deve conter em seu nome a classificação quanto à cor e o nome do qual foi adicionado a ele. E pode ser suco de fruta, um aroma natural, um condimento ou um vegetal. Essa foi a nossa apresentação. Muito obrigada por ter assistido até aqui.